Oiê, vamos fazer uma mochila hoje? E primeiro, um recado. Esse bolso frontal tem um vídeo anterior só sobre ele, ok? Então vamos lá. Nós vamos começar estruturando os nossos espelhos com a manta pack, deixando essa sobrinha aí que eu tô mostrando para vocês, que é para fazer a costura, tá bom? E nós vamos começar passando cola para dentro dessa marcação. Eu estou usando aqui a cola de contato. E eu vou passar na beirada do material e na beirada da espuma pack, só para fazer a união dos dois. Então, a gente vai passar a cola, esperar evaporar e unir a manta pack no espelho, ok? Prontinho, espelhos estruturados e agora, como forro, nós vamos usar o bagum. E eu queria aproveitar para dizer para vocês que todos os materiais que eu usei nessa peça são lá da minha parceira Plenarte Tecidos. E aqui na descrição eu vou deixar o Instagram deles, o site e também o nosso cupom de desconto. Próximo passo, as alças. E para isso, nós vamos precisar de todos esses cortes que vão estar aparecendo aí na tela para vocês. No caderno de molde tem todas as medidas e eu queria aproveitar para avisar para vocês, relembrar vocês que esse projeto é um projeto pago, ok? Mas lá no meu Instagram tem a versão menor gratuita para vocês. Então, vamos continuar. Eu começo a fixação pela parte de baixo, que é onde vai esse cortezinho menor com o quadro. E por pura frescura, talvez, eu selo essa parte para colar as duas pontinhas e não ficar caindo toda hora o quadro ou correr o risco de ficar um pouquinho torto na hora de costurar. Eu uso essa seladora, mas se você quiser, você pode usar o isqueiro que dá o mesmo resultado. E elas vão ficar posicionadas assim. Só que elas não podem ficar retas desse jeito, né? Não é ergonômico, alguma coisa do tipo. Então, para isso, eu faço uma marcação de 1 centímetro a partir da borda, só de um lado, e faço a união com uma risca do 1 centímetro até a ponta do outro lado. Explicar um pouquinho complicado, mas eu acredito que vendo aí vocês vão conseguir fazer. E do outro lado, nós vamos fazer, mas ao contrário, uma para a direita e uma para a esquerda. Essa marcação vai fazer com que ela fique assim, ó, inclinada um pouquinho para cima. Não precisa ser muito também, certo? Vou reservar elas e vou começar a fazer as marcações de posicionamento. A primeira marcação é da base para cima 6 centímetros. É onde a gente vai posicionar essas alcinhas dos 6 centímetros que a gente marcou para cima, tá? Vamos marcar os meios e do outro lado repetir a marcação de 6 centímetros. Como a minha caneta é cinza, não dá para vocês verem muito no vídeo, mas tá ali a marcação, ó. E no topo do canto não, da beirada para dentro, nós vamos riscar na nossa peça toda na marcação de 5 centímetros. E nessa marcação que tá aparecendo aí para vocês,
nós vamos posicionar esse pedaço da nossa alça, tá? Nós vamos posicionar lá em cima, mas a costura nós vamos fazer embaixo primeiro, porque aí nessa parte de cima nós temos que posicionar essa alcinha, que é a alcinha para pendurar, e também as alças de costa, certo? Então, passa a costura ali embaixo e eu já volto mostrar para vocês. Tá aí, ó. Já passei a costurinha, ó. Certo? Já posicionei as duas alcinhas de baixo também, fiz uma costura bem na beiradinha, só para fixar elas no lugar. Vou tirar essa sobra de linha. E agora eu vou posicionar as outras alças. E para isso, eu vou repetir a marcação do meio lá na minha linha dos 5 centímetros, tá? Só para eu saber onde fica o meio e posicionar bem retinho. Vou dobrar minha alça assim, a alça menor, que é a alça de pendurar. Vou bater ela lá embaixo na beiradinha. Vou posicionar assim. Se você quiser usar uma dupla face para ajudar a ficar no lugar, eu aconselho, tá? As outras alças, que são as alças de costa mesmo, nós vamos posicionar do jeito que tá aparecendo aí para vocês. É meio complicadinho narrar, mas vendo já fica mais tranquilo. E nós vamos fazer 3 costuras aí, que vai ficar assim. 2 em cima e mais uma embaixo, para ficar bem reforçado. E para me ajudar aí, porque a manta pack agarra na máquina, eu só usei um pedaço de TNT. Esse TNT é só para facilitar a vida mesmo. Agora nós vamos montar a alça de vez. Pega o regulador, esse corte maior, que é a nossa alça em si, passa ele dentro do regulador. É meio difícil de explicar falando, vendo eu acho que é mais fácil, ó. Mas eu vou tentar. Passa por dentro, certo? Deixa ele bem retinho assim, ó. Puxa o regulador lá pra cima. Passa por dentro do quadro. Cuidado pra alça não ficar torcida. Dá essa folga aí, ó. E você vai passar do lado de cima primeiro desse meio do regulador, desse ferrinho que tem aí. Passa por dentro da parte de cima, puxa, empurra o ferrinho e passa pela parte de baixo. Eu acho que vendo realmente fica menos confuso do que eu tentando explicar para vocês. Mas acho que dá para entender. Se não der, volta, olha de novo, que vai dar certo. Eu faço desse jeito para essa partezinha, para a ponta, né, da alça ficar para dentro e não incomodar, não correr o risco de desfiar. Deixa aí uma sobrinha pequenininha e passa a costura. Eu costuro um quadradinho ali só. E agora repete do outro lado. Eu vou acelerar, mas se vocês não conseguirem, voltem lá, olhem de novo, me mandem no Instagram que eu tento explicar. Manda direct, manda um sinal de fumaça. Mas eu acredito que dá pra entender. Eu espero. Aí, o que eu faço? Eu vou ajustando os dois lados para eles ficarem mais ou menos iguais. Não somos máquinas, né? Então é impossível ficar 100%. Mas eu ajusto ali, depois que ficou mais ou menos igual, eu faço a costura. Olha só, fiz a costura, mas eu aconselho vocês a usarem a linha da cor da alça nessa parte, que a minha não ficou muito bonitinha assim não. Os próximos passos são colocar o forro e o vivo, certo? Tá aí o vivo, eu vou usar o vivo de plástico mesmo, que eu só uso esse, porque eu não tenho paciência de encapar vivo. Então, vou posicionar ali certinho o meu forro e vou passar uma costurinha na volta, bem na beiradinha, só para fixar o forro no espelho. Forro já está fixado, agora eu vou passar o vivo.
E para fazer o acabamento do vivo, eu vou pegar uma tirinha de sintético, pode ser uma que combine com a cor do vivo ou do próprio sintético que você está usando. Vou unir ali, ó, pique com pique para ficar certinho no meio. Você pode passar uma costurinha para fixar ou vai direto e já passa com o vivo, beleza? E se você quiser um vídeo explicando como que eu passo o vivo, deixa aqui nos comentários que eu faço um só do vivo, um vídeo só do vivo, ok? Então vamos continuar. Já passei na parte da frente e nas costas e agora nós vamos pro canal do zíper. E para o canal de zíper, nós vamos precisar de um cursor ou dois, vai da sua preferência, um corte do zíper, um corte de sintético e um corte do forro. Se o seu sintético tiver direção como o meu, você tem que escolher que jeito que você quer que fique a sua direção. Eu normalmente prefiro que fique com a cabeça para cima. Então, eu posiciono o zíper na parte de baixo, como tá aparecendo aí para vocês. Faço uma costura bem na beiradinha, posiciono o bagum, aí eu costuro com o meu pezinho de zíper. E eu sempre deixo essa sobrinha para ajudar na hora de estruturar essa parte, tá bom? Olha só, uma costurinha na beiradinha, só com o sintético e o zíper, e a outra bem pertinho do zíper ali, com o pezinho de zíper. Agora, é só desvirar, posiciona bem certinho ali e rebate a costura. Prontinho, já rebati a costura e normalmente eu uso um ponto mais larguinho, 4,5 a 5. E também já aproveitei e refilei as sobras do lado. Agora eu vou passar o cursor, tá? E normalmente eu passo ele da direita para a esquerda. Viu só? Eu também sofro para passar o cursor, mas é só ter calma que tudo dá certo. Aí dentro, depois que a gente costurar o fole, a gente vai colocar o bagum, tá? Tanto aí quanto no fole. Já vamos mostrar para vocês. Então, tá aqui, já cortei o meu fole na mesma largura do meu canal do zíper, certo? Olha só. E como eu quero que essa costura e a costura do canal bata certinho ali, que as duas fiquem na mesma posição, eu vou passar a costura e eu vou usar aquela costura do bolso como base para medir o meu fole, tá bom? Mostrando vai ficar mais fácil. Primeira coisa, eu sempre uso 1 centímetro de margem nessa parte. Então, risco ali com a caneta, posiciono a frente com frente, ali, frente com frente, e o forro frente com forro, certo? Cuidado se o seu tecido tiver direção, seu material no caso, tiver direção para não ficar de ponta cabeça. E notem que o meu forro eu também corto um pouco maior. Então, passa a costura e rebate ali. E eu já volto a mostrar para vocês. Prontinho, ó. Já costurei, já rebati. Finíssimo acabamento. E agora nós vamos usar essa parte como base. Eu acho que aí vai ser mais fácil de entender qual que é a minha proposta, no caso. Eu vou posicionar costura com costura. A costura do canal do zíper com a costura do bolso frontal. Coloca ali. E vamos clipar a volta toda, até chegar lá na outra costura.
Chegou aqui, você faz uma marcação com a caneta exatamente onde é a costura do bolso frontal. Costura ali, faz uma marcação bem em cima da costura, ó. Bem onde termina a costura, na verdade. Bem na bordinha ali. A gente vai fazer o corte depois 1 centímetro a mais, tá? Que vai ser a nossa margem de costura. Agora, clipa o outro lado. Olha só, agora que a gente encontrou ponta com ponta, a mesma marcação que a gente fez ali no nosso zíper, a gente vai fazer no nosso fole. Marca com a caneta ali. E também o corte vai ser feito 1 centímetro após a margem que a gente acabou de marcar. Tira os clips e eu já volto mostrar para vocês. Olha só, essa marcação que a gente fez no nosso fole, nós vamos fazer ela, vamos riscar exatamente nela, tá? Em toda a extensão do nosso fole. Só que o corte a gente vai fazer 1 centímetro depois, olha só. Vendo fica mais fácil do que eu explicar para vocês. Então, corta ali, certo? E o forro, a gente vai deixar ele retinho, certinho, com a parte da frente, né? Com o nosso principal. Fazer a marcação ali e cortar também para ele ficar do mesmo tamanho. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre o fole, aqui no canal tem um vídeo só sobre como que eu faço o fole, tá bom? Tá bem explicadinho. Pronto, agora a gente vai fazer o mesmo processo do outro lado. Pega a marcação 1 centímetro para frente e corta. Aí não precisa riscar, tá? Só posicionar a régua 1 centímetro para frente da marcação e fazer o corte. E sim, eu uso o cortador circular por preguiça, eu acho. Acho que porque eu migrei do tecido para o sintético, usar o cortador circular é mais fácil para mim, é mais prático. É só por isso. Não esquece de selar o zíper com o isqueiro para ele não desfiar depois. Depois que você fizer esse processo, é só fazer a mesma coisa que o outro lado. Frente do sintético com frente do sintético, frente do forro com a frente do forro. Posiciona, costura, vira e rebate. Agora que o nosso canal já está pronto, vamos marcar os meios. Posiciona ali, costura com costura e marca os 4 meios. Tanto no zíper, por favor, não façam pique que o zíper pode desfiar depois. Marquem com uma caneta bem na beiradinha ou faça como eu aí e use o giz. Os outros lados você pode fazer um piquezinho com a tesoura, ok? Marca ali. Vamos esperar o avião passar e eu já volto. Eu tô fazendo esse reforço com a caneta ali, bem pequenininho, só porque eu tinha marcado o pique no lugar errado, tá? Não tem nada de especial.
Agora é aquele momento tenso que eu confiro se o canal e o espelho vai bater certinho as medidas. Então eu só posiciono meio com meio. Aí no caso tem o bolso que é um a mais, no caso eu só posiciono certinho, pique com pique, bolso com costura, clipo tudo só para ter certeza que tá batendo certinho. É aqui que a gente confere se deu tudo certo, se bateu ali costura com costura. Dá um glória a Deus e segue o baile. Agora desvira e desclipa tudo. Agora vamos estruturar essa parte. E para isso nós vamos usar a manta pack também, tá? E nós vamos fazer algumas marcações, mas isso eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Assim que eu me decidir que lado que isso tem que ficar, porque aparentemente tá complicado. Mas vamos lá. Vou usar a manta pack, como eu já falei. Essa minha acho que tem 4 milímetros, se eu não estou enganada. No fole, nós vamos fazer duas marcações, uma de cada lado e cada uma com 1 centímetro. No canal do zíper, é só uma marcação de 1 centímetro. E nós vamos passar cola de contato nessas partes aí que eu tô mostrando para vocês. Mas não precisa passar nas laterais menores. Não tem necessidade. E no canal do zíper, que eu vou mostrar agora, olha só. É só a marcação de 1 centímetro embaixo. Passa a cola ali na parte de cima e na parte de baixo, tá? Para você cortar a manta pack, eu aconselho cortar depois que essa parte já estiver pronta. Vai facilitar a sua vida aí. E ele vai ficar posicionado desse jeito. Por isso que a gente deixa essa sobrinha do bagum, que depois a gente vai passar uma costurinha ali na beiradinha e vai dar tudo certo, acredite. Então, bora passar cola. Uma dica nessa parte. Passe a cola uma parte de cada vez. Primeiro no canal do zíper e depois na parte do fole, porque senão vai virar uma bagunça de cola. Por experiência própria, eu já fiz isso e não deu muito certo. Então, passa a cola, espera evaporar, tanto no sintético como na manta pack. Posiciona ali essa parte do canal de zíper. É um pouco mais complicadinha, porque tem costura dos 3 lados, fica um pouco mais difícil. Se você quiser fazer esse processo antes de colocar o fole, pode fazer também. Eu só te aconselho a deixar uma margenzinha nas laterais, ok?
Essa parte é mais fácil de posicionar a manta pack, mas é a parte que 90% das vezes, no meu caso, né, falta a manta. Então, o que que eu faço agora? Eu deixo sobrando um pedacinho, uns 2, 3 centímetros, porque antes sobrar do que faltar, não é mesmo? Antes perder 5 centímetros do que perder 30. Então, eu posiciono ali, ó, e depois que eu faço essa colagem, eu vou lá para a máquina e passo uma costura bem na beiradinha para posicionar, para prender, na verdade, o forro no sintético. Já vai aparecer aí para vocês, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Pronto, já passei as costurinhas nas laterais e agora é só refilar essa sobra de bagum que ajudou bastante a nossa vida, não é mesmo? Agora que as nossas partes estão todas prontas, nós vamos começar o fechamento da nossa mochila. E para isso, eu faço da seguinte forma: passo cola primeiro e costuro depois. Mas se você se sentir segura para ir direto para a costura, você pode passar a parte da cola, que eu vou fazer agora. Então, o que eu faço? Eu passo a cola no vivo, ali pelo lado de fora, e passo na bordinha do meu canal. Mas ali onde tem o zíper, cuidado, passa bem na beiradinha, porque a cola de contato costuma manchar, tá bom? Então, eu passo a cola, dou o tempo de evaporar, aí já evaporou, ó, nem aparece direito. Só aqui que você consegue ver melhor. E uno do mesmo jeito que a gente uniu para fazer a conferência. Pique com pique e clipo tudo. Dou uns 10 minutinhos ali, vou fazer outra coisa, sempre tem outra coisa para fazer. Depois eu volto. Prontinho. Já clipei tudo, já esperei os 10 minutinhos para secar. Tô conferindo ali as costuras para ver se tá batendo tudo certinho. E agora eu vou passar a costura em volta e logo em seguida eu já passo o meu viés. Aqui eu uso viés de boneon, que ajuda bastante. E para costurar eu não uso o pé de vivo, tá? Eu uso o pezinho de zíper, mas fica a seu critério. Se você quiser um vídeo, deixa aqui nos comentários. E depois é só repetir o mesmo processo nas costas. Prontinho, toda costurada, agora vem a parte mais temida, desvirar. Para me ajudar, como a peça é grande, é inteira estruturada, eu uso o secador. Então, esquenta bem, não esquenta muito, não precisa ser
botar fogo na peça, né? Só esquenta um pouquinho e ela já vai desvirar. E para ajudar a assentar as nossas costuras, todas no lugar, o vivo não ficar amassado, eu uso esse martelinho aí. Mas se você não tiver esse martelinho, você pode usar um martelo, só bate com mais leveza para não machucar sua peça, tá? Porque eu usava o outro e dava super certo, porque esse martelinho aí eu demorei um tempo para conquistar, gente, porque eu achei uma judiação dar o preço que ele tava. Mas paguei. E tá aí. E super ajuda, tá bom? Valeu o investimento. E finalmente a mochilinha está pronta. Deixo aqui o meu pedido de desculpa caso tenha algum ruído esquisito nesse vídeo, mas eu tenho 4 cachorros e moro na rota do avião. Então, tem coisas que não dá, né? Mas espero que tenha ficado claro para vocês ouvirem. Essa mochilinha é um projeto pago, então você pode comprar ele pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp, que tem o link também lá no meu Instagram. Então você não tem desculpa para não ir lá no meu Instagram, hein? E aqui embaixo deixa um comentário, deixa um like, me segue se você ainda não me segue. Eu sou doidinha, mas eu prometo trazer coisas fofíssimas para vocês. E aproveitem o cupom de desconto lá da Plenart. Sigam eles no Instagram também, que essa estampa que você tá vendo aí dessa mochila super fofa e todos os materiais que eu usei são deles, tá? E tem cupom de desconto tanto para quem é daqui de Curitiba ou para quem comprar pelo site. Ok? Beijinho, tchau!